mente ansiosa vive colada nas possibilidades ruins e escorrega das boas. Esse é um vídeo sobre um viés que distorce aquilo que é provável de fato daquilo que é possível. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, e antes de começar então o vídeo de hoje, eu quero te convidar para ativar aqui o sininho, se inscrever no canal e poder acompanhar essa dose semanal então de psicologia que eu tenho postado por aqui. Bom, gente, fato é, e que já falamos em um vídeo aqui do canal, que a nossa mente ela tem um viés muito negativo. A gente tende a prestar atenção, por conta da nossa sobrevivência, naquilo que é mais negativo, naquilo que é mais perigoso. Então, eu gosto de pensar que é quase como se a nossa mente tivesse um imã ou um velcro para grudar tudo aquilo que é mais negativo, e ela é quase que uma panela de teflon para aquilo que é positivo. Sabe quando a gente joga uma gota de água em uma panela de teflon e escorrega? Então, é basicamente isso que acontece com as coisas boas. E existe um viés que nos ajuda a ser esse imã e a ser essa panela de teflon que repele essas coisas boas, que é a diferença entre aquilo que é provável e aquilo que é possível. Notem, a nossa mente ela sempre vai pensar de uma maneira mais catastrófica, ou seja, ela sempre está pensando pior. Então ela vai pensar em vários cenários possíveis, mas isso não significa que esses cenários eles sejam prováveis. E tá aí então o ponto-chave. É possível que escureça agora às 5 horas da tarde? Para minha mente pode ser possível. Que entre alguém correndo aqui? Para minha mente pode ser possível. Que o meu computador desligue do nada? Para minha mente pode ser possível. Que falte luz? Pode ser possível. Mas o quão provável é isso? O quão provável é que alguém entre agora aqui na porta, sendo que eu não tô esperando ninguém e tá tudo fechado? O quão provável é que escureça às 5 horas da tarde? Isso nunca aconteceu aqui na cidade onde eu tô. O quão provável é que falte luz agora, sendo que todas as vezes que eu tô aqui no consultório, acho que uma ou duas vezes ao longo de todos esses anos de fato faltaram luz. Então notem, existe uma diferença muito grande entre aquilo que é possível e notem, muitas coisas são possíveis para nossa mente, desde aquelas mais inviáveis até de fato as mais viáveis, mas o ponto é o quão provável é. Esse é um pensamento e é uma pergunta extremamente importante para a gente fazer frente aos cenários que a nossa mente nos conta, frente a esses vieses negativos e catastróficos que a nossa mente faz a gente ficar preso. Olhem para os cenários que a mente de vocês criam em relação a uma situação ou a algumas situações e se perguntem, ok, o quão provável é isso? E tanto baseado na minha experiência, eu já vi isso, eu já vivi alguma vez isso, quanto baseado em algo que a gente fala de taxa base. O quão provável é no mundo que isso aconteça. Então, um dado que é bem relevante, que a gente acaba trabalhando, e só para exemplificar, é em termos de pessoas que têm muito medo de queda de avião e tem fobia de fato de avião. Então a gente trabalha muito isso porque a mente acaba contando muitas histórias de que é possível que o avião caia. Mas ok, vamos olhar as estatísticas, vamos olhar a probabilidade, qual a probabilidade real disso acontecer. E aí, pode ser que tenha algumas pessoas que falam, tá, Fran, mas existe uma probabilidade. Mesmo que seja 0, alguma coisa, existe a probabilidade. E aí vem outra pergunta que é extremamente importante de se fazer para nossa mente, que é, ok, mas qual o custo de eu ficar preso nesse 0,3%? O quanto isso me ajuda ou me atrapalha? Qual a vantagem e a desvantagem de eu ficar preso nessa porcentagem de 0,3%? Será que eu vou parar a minha vida por conta disso, sendo que tem, né, a porcentagem maior, 99,7% de que não vai acontecer? Então notem, a gente além dessa pergunta do quão provável algo é, voltando para esse aspecto mais racional, a gente também pode adicionar essa pergunta de, ok, se tiver mesmo uma taxa de base muito baixa e a mente de vocês grudarem nisso, pensem qual a vantagem e desvantagem, o que vocês ganham e o que vocês perdem ao ficar preso nessa taxa pequenérrima que existe. O aspecto aqui, gente, é trazer para um lado mais racional, porque quando a nossa mente ela tá mais ativada emocionalmente, a gente costuma reduzir
a nossa parte racional. E a gente esquece das estatísticas, da probabilidade, das bases e termos de taxa, assim, do que a gente vê, experiencia. E é importante, então, que frente a isso a gente consiga voltar e trazer esse aspecto mais racional de probabilidade para nossa mente. Porque, de novo, para ela tudo é possível, mas poucas coisas são prováveis de fato. Então, eu quero te convidar aí a pensar naquilo que tu tem catastrofizado ou tá tendo viés negativo ultimamente, te convidar mesmo a parar e anotar e pesquisar, ok, o quão provável é isso, realmente. Outro ponto, gente, que aproveitando que eu estou falando em relação à mente, eu quero trazer aqui, é essa questão sobre ela funcionar como um imã ou um velcro para aquilo que é negativo. Ao saber que a gente tem essa tendência, é super importante que a gente nade um pouco contra essa corrente natural e tendência natural que a gente tem. Então, que a gente sempre consiga olhar de diferentes perspectivas. Por mais que a nossa mente ela traga, então, e ela vai trazer esse aspecto mais negativo e mais catastrófico em um primeiro momento, que vocês consigam dar um passo para trás, pensar na probabilidade desse aspecto mais negativo e também fazer outro passo que é, ok, qual é a outra perspectiva frente a isso? Ok, eu tenho medo que algo aconteça e a minha mente está me contando então que algo muito ruim vai acontecer, mas qual é a outra perspectiva? Como é que outra pessoa, talvez diferente de mim, poderia pensar nessa situação? Então, notem, é tentar enxergar outras perspectivas possíveis além daquela que é catastrófica, porque elas existem. Só que a nossa mente, especialmente em coisas, situações que ativam a gente mais emocionalmente, vai pensar no pior. Mas eu tenho um ponto que é extremamente importante que é: pensamentos são só pensamentos e não verdades absolutas. A mente, então, ela só levanta possibilidades, mas ela não trabalha com fatos. Os nossos pensamentos são possibilidades, são hipóteses. A gente precisa então ver a probabilidade no mundo real deles acontecerem. Se tiver uma probabilidade alta, a gente pensa em solução de problemas, em enfrentamento. Se tiver uma probabilidade, aliás, baixa, a gente pensa então em prós e contras e busca outras perspectivas possíveis. Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês e, mais uma vez, convido então vocês a ativarem aqui o sininho, se inscreverem no canal e deixem seus comentários aqui sobre o que vocês estão achando do vídeo. Um beijo e até a próxima semana!